Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre o Innovative Workplaces, as empresas mais inovadoras do Brasil. No dia 29 de junho, na nossa segunda edição, aqui a MIT Technology Review apresentou as 20 empresas que mais se destacaram no cenário nacional de inovação. Foi um evento muito legal, patrocinado pelo Mercado Bitcoin, pelo SAIS, pela Infobase e pela Gênesis. Mas, antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa, vou começar te pedindo um panorama geral. Como ficou a inovação no Brasil em 22, 23? André, o que a gente viu no cenário em média foi um aumento da capacidade de inovação. Se a gente for somar todo mundo e comparar de um ano para o outro, ok, melhoramos em alguns segmentos, né, alguns eixos de inovação mais específicos, mas dá para a gente dizer que, beleza, foi um bom ano considerando todas as restrições. Falando em restrições, o que a gente observa é justamente um ponto que conversávamos ali, né? Você estava analisando os números e a conclusão foi, olha, há uma desproporção, né? Seria bom, melhor do que foi o resultado, se essa distribuição por tamanho de empresas fosse mais equilibrada, né? O que a gente vem notando, pelo menos nesse curtíssimo espaço de período, de um ano para cá, foi que houve uma redução considerável nos investimentos, seja, né, o capital de risco, se a gente estiver falando especificamente sobre startups, seja a grana mesmo que as pessoas colocam ali internamente para fazer rodar os seus produtos, projetos relacionados à inovação. E essas empresas menores, elas tiveram uma queda proporcionalmente comparada às maiores no nível de investimentos em inovação. E aí, obviamente, as grandonas, que têm mais fôlego, que têm, às vezes, dinheiro em caixa, têm mais capital ali para queimar ou para fazer a roda girar, essas grandes empresas foram as protagonistas esse ano. Então, de novo, não é uma coisa ruim, é bom, é importante que as grandes também elas investam em inovação, mas a gente espera que tenha sido ali um pequeno tropeço, né? Que ano que vem, ou esse ano, na verdade, né? Porque a gente vai medir 2024, o prêmio 2024, com as ações que já estão rolando agora, é importante que haja uma recuperação. A gente percebe, falando aqui do ponto de vista mais macroeconômico, que há alguns sinais de que isso possa se reverter. Vou dar um exemplo. As taxas de juros mundiais continuam altas, Estados Unidos e aqui no Brasil, mas já há, nesse momento que a gente está gravando aqui o podcast, algumas sinalizações de controle da inflação, de que os juros possam cair, e isso, de uma maneira geral, que a gente observa em ciclos econômicos, é que quando essas taxas começam a cair, há um cenário mais favorável, né? O capital deixa de estar ali atrelado a algo que não tem uma rentabilidade às vezes tão alta, mas é confortável, é o plano do seguro, e esse capital ele vai migrando aos poucos para algo mais voltado a um risco, no caso aqui as startups. Então é importante que o setor volte a se movimentar numa força que gere essa inovação em todos os segmentos. De novo, é importante que as grandes estejam, mas também a gente gosta de ver ali inovação na base, inovação mais arriscada. São essas grandes ideias que às vezes transformam, causam aí uma ruptura no mercado, trazendo novos paradigmas, novos modelos. Tem um ponto que a gente conversa com alguma frequência, que é o modelo de inovação que a gente encontra aqui no Brasil com mais naturalidade. O Brasil raramente é um país que traz inovações disruptivas para o mercado. O modelo de inovação incremental, esse de testes, muito associado ao processo de amadurecimento, de pegar alguns elementos que estão sendo praticados em outro mercado, e aí a empresa traz para o seu segmento e faz essas avaliações. Muitas vezes, uma inovação mais focada
em processos, em gestão. Os produtos e serviços, especialmente das empresas multinacionais, são desenvolvidos fora do Brasil e aí as empresas, os departamentos de marketing descobrem maneiras de gerar esse desejo na população brasileira, às vezes repetem os argumentos de fora do país, outras vezes cria argumentos locais, usa as ferramentas, as mídias sociais são sempre uma forma interessante de se conectar com o público do Brasil, encontra referências. A gente vê isso acontecendo sistematicamente conosco aqui na MIT Technology Review, as marcas que nos procuram para se conectarem com uma determinada camada da empresa. A gente acaba tendo uma penetração muito forte no C-Level, dependendo do que as empresas vendem, dependendo da mensagem que elas querem levar para o mercado, elas chegam aqui e desenvolvem suas campanhas. Agora, Rafa, a gente viu um crescimento, especificamente, a gente vai falar sobre os outros números, mas um número que chamou a atenção foi o crescimento das ações de Open Innovation. Você acha que isso se dá porque as pequenas saíram do ranking, e aí muitas vezes essas pequenas, que são o próprio instrumento de inovação aberta, as empresas grandes montam seus ambientes de corporate venture capital, ou então montam ecossistemas de aceleração, no qual essas menores, essas startups vão ali, se engajam, têm algum tipo de participação, e através dessas startups acontece o modelo, a inovação. Quando a gente olha especificamente para o mercado das startups, é mais difícil encontrar ações de inovação aberta. E aí eu fico me perguntando, se as ações de inovação aberta cresceram em relação ao ano anterior, o percentual aumentou, porque a gente tem menos startups e menos empresas pequenas participando ali, tentando, levando o processo até o final, a gente sabe que é um processo duro, ou se de fato eles aumentaram e isso reflete um amadurecimento do mercado. Enfim, tem uma terceira hipótese que é um pouco de cada, que também me parece fazer sentido. Mas eu quero ouvir tua opinião, Rafa. O que aconteceu com a inovação aberta no Brasil? Concordo contigo que a gente não tem, né, esse detalhamento, mas daria para a gente dizer sim que é um pouco de cada. E no caso aqui, dá para a gente imaginar que esse percentual, né, houve um crescimento aí de 30% de um ano para o outro, foi puxado por essas grandes empresas, justamente as que têm ali um dinheiro para investir, ou internamente, ou buscando ali soluções próprias de inovação, ou, no caso, buscando fora. E aí tem um lado bom, né, André? Porque muitas vezes essa busca pela inovação aberta, ela se dá em parceria com essas menores empresas, startups, como você está falando. Então, elas podem estar entrando dentro desse número aqui como as beneficiadas na inovação, sendo usadas para gerar inovação aberta a partir de uma grande empresa, por exemplo. Mas eu acho, André, sim, que houve e há, de alguns anos para cá, uma conscientização maior das médias e grandes empresas de que a inovação aberta ela pode ser uma belíssima solução, ou, vou dizer inteira, ou pelo menos complementar. Por quê? Está ficando muito evidente para qualquer tamanho de empresa, mas para essas grandonas, vamos chamar aquelas mais tradicionais, que tem ali um ritmo, às vezes, de gestão e de inovação que está mais voltado para o modelo anterior, mais pesado, mais devagar. E essas empresas se tocam que não dá para trabalhar inovação num ritmo do passado. Quando a gente fala de inovação, é legal, mas em que ritmo isso deve acontecer? A gente volta e meia fala também, olha, tem que ser um processo contínuo, não pode ser pontual. Ok, mas continuamente, em que ritmo? Eu acho que aqui tem uma coisa interessante que precisamos acelerar a inovação. E aí a cooperação, né, a participação de alguém fora da empresa, ela pode, vou chamar aqui de como se fosse uma terceirização da inovação. Então você percebe, você empresa grande que não está dando conta desse ritmo acelerado, fala, bom, eu vou transferir parte dessa inovação para alguém que está com essa agilidade, equipes menores, empresas que estão ali arejadas, com boas ideias, com a cabeça aberta e um time disposto a acelerar num ritmo que eu não consigo. Essa é uma hipótese. E a outra hipótese é você fazer uma cocriação. Ok,
eu misturo um pouco aqui de inovação interna, eu trabalho com um pouco de inovação aberta, e aí tem um reflexo que é interessante. Muitas vezes, nesse processo, o simples fato de se trabalhar com startups, por exemplo, uma gigantona com uma startup, isso faz com que a cultura interna, a empresa, ela comece a se olhar de maneira diferente, porque você está misturando culturas, olhares, quem está dentro começa a ficar incomodado no bom sentido. Você fala, pô, beleza, tem alguém fazendo isso aqui de uma maneira diferente, num ritmo diferente do que eu faço. Será que eu não consigo fazer isso melhor? Será que eu não consigo aprender com quem está fazendo isso lá fora? E vice-versa, né? A startup, muitas vezes, tem pessoas que estão num estágio ainda de carreira inicial ou acabaram de sair de seus empregos. Elas têm muito a aprender com as cascudas, né? As empresas que já passaram por determinadas provações, já aprenderam muito, sobretudo nesse cenário de mostrar resultados financeiros importantes, né? As tradicionais não estão aí à toa, elas mostram que elas sabem controlar ou fazer uma gestão dos seus recursos, o que entra e o que sai de uma maneira eficiente. Então eu acho que essa combinação ela acaba sendo extremamente boa para ambas as partes. E nesse caso, só concluindo, sim, eu acho que as grandes, pegando aqui esse crescimento na minha interpretação como as grandes puxando a inovação aberta, elas entenderam que isso é essencial para trabalhar nessa nova era com esse novo ritmo acelerado. Rafa, um outro ponto que também chamou a atenção foi o aumento da diversidade. A gente mede diversidade aqui na MIT Technology Review com algumas características que me parecem bem importantes, dado que tem muitas dessas ações que acabam sendo feitas para jogar para a torcida, para a mídia, para os próprios colaboradores, e aí você até vê alguma diversidade na base. À medida que você vai subindo na estrutura hierárquica da organização, essa diversidade desaparece. E as decisões continuam sendo tomadas pelos perfis que sempre tomaram as decisões. E isso, naturalmente, diminui a capacidade da empresa inovar a partir de uma ideia plural, da construção de um pensamento com mais pontos de vista. Por outro lado, a gente também sabe que reunir um monte de gente diferente não garante a inovação. Essas pessoas precisam compartilhar um conjunto de valores sobre a vida, sobre os objetivos, sobre as visões, da onde a empresa deve chegar, enfim. Backgrounds distintos, com objetivos e valores em comum, isso sim gera inovação. Por outro lado, ela precisa existir, de fato, em todas as camadas da organização. E a gente viu isso crescendo. É claro que, naturalmente, as empresas que se inscrevem no Innovative Workplaces, elas têm um viés inovador. O simples fato da empresa acompanhar a MIT Technology Review, se cadastrar no processo, passar por todo o assessment, gerar as evidências, então uma etapa quantitativa, uma etapa qualitativa, é um processo. Não é um prêmio de julgamento Innovative Workplaces, ao contrário do que acontece em muitos lugares. A gente tem uma relação de construção desse ranking que tem uma metodologia. E a gente sabe o quanto é custoso até para a empresa passar por esse processo, dedicar várias pessoas para responder, enfim. O processo inteiro já reflete uma aptidão à inovação. Então, é claro que a gente não pode assumir que a proporção que a gente encontra no nosso relatório reflete o total das empresas brasileiras. Ela reflete, sim, o total das empresas inovadoras brasileiras. Dentro dos inovadores, a gente viu a diversidade crescer. Ou essas empresas se tornaram inovadoras justamente porque a diversidade cresceu. Quero te ouvir um pouco sobre isso, Rafa. Quais são as suas opiniões especificamente sobre esse ponto da diversidade que, junto com a inovação aberta, foi o que apresentou a maior diferença em relação ao ano anterior? Eu acho sim, André, que houve também uma maturidade, um amadurecimento por conta das empresas. Ninguém faz algo diferente com a mesma matéria-prima, no caso aqui, pessoas. Não adianta você ter o mesmo time, o time com as mesmas visões, como você estava colocando, vai andar de lado. Agora, se eu quero pensar em
soluções diferentes para problemas, como você bem colocou, que são definidos ali pela empresa, aí sim, quanto mais olhares diferentes, olhando para esse problema, soluções possíveis virão, ou pelo menos a probabilidade é maior. Então a diversidade, nesse sentido, ele entra como um elemento de maturidade. A gente teve, só para dar os dados para o pessoal que está nos ouvindo, a gente teve um aumento nesse pilar especificamente de 14,9%, é um aumento considerável de um ano para o outro. Há que se considerar também que estava ali baixo, no ano passado, mas teve um aumento importante, e aí eu queria cruzar esse dado com o que a gente teve, o maior nota do ano, de novo, que foi gestão. A gente teve um aumento no pilar de gestão de 4,6%, e foi a maior nota, a gente faz uma escala de 1 a 5, gestão está com 4,41%. Logo, eu consigo, na minha avaliação, ver uma relação muito direta entre a gestão sendo um pouco mais aberta, um pouco mais horizontalizada, e não aquela verticalização de quem está lá em cima decidindo tudo com base no achismo. Não, já há uma conscientização que é preciso democratizar esse processo de inovação, e quando você começa a olhar isso para outros níveis hierárquicos da empresa, ou tornando menos hierárquico, democratizando essa mentalidade de inovação e cruzando isso com diversidade, eu acho que dá para a gente fazer essa dobradinha, gestão, diversidade acaba também fazendo com que a gestão saia um pouco da zona de conforto, você ouvir outras opiniões de pessoas diferentes, inclusive em departamentos que não tem ali um departamento, às vezes, específico de inovação, mas dependendo do porte da empresa, você começa a ouvir mais pessoas, e esse, vamos dizer assim, de cima para baixo, de baixo para cima, ficando mais horizontal e mais diverso, eu acho que tem sido uma combinação extremamente interessante quando a gente olha para as empresas com maior capacidade de inovação do Brasil. A gente está aqui, óbvio, fazendo análises pontuais para ficar mais fácil essa compreensão, eu acho, analítica. É importante a gente analisar de maneira individual, mas quando a gente cruza os eixos, faz muito sentido ter uma estratégia múltipla, Você não trabalhar só com um ponto específico da inovação. No caso aqui eu estou fazendo essa combinação gestão e diversidade, o resultado é quase sempre muito inspirador. Bom, a gente ficou com processos 3,89, lembrando, de uma escala de 1 a 5, gestão 4,41, marketing e vendas 4,27, produtos e serviços 4,29. Aí, esses são os 4 grandes pilares. Depois vem diversidade 4,23, inovação aberta 4,15 e decisão por dados 4,02. Foi um processo de amadurecimento no nível geral, não só entre as vencedoras, mas também se a gente pegar toda a amostra de mais de 1.000 empresas que participaram. E aí venceram Algartec, Boston Scientific, Bradesco Seguros, Brasilprev, Braskem, Carrefour, Claro, Generali, HighLab, o Hospital Albert Einstein, o iFood, as lojas Renner, Mercado Bitcoin, Nestlé, a Octadesk, a Petrobras, Siemens, Vibra Energia, Vivo e o Imob. Muita gente legal, foi uma cerimônia muito interessante. E uma cerimônia, Rafa, a gente tem aqui mais uns minutinhos, onde a gente também falou sobre 2 iniciativas da Technology Review. Uma, junto com a Soul Code Academy, a Soul Code que é uma organização que é bastante dedicada a ações de desenvolvimento de áreas que são áreas mais carentes financeiramente, são associadas a muitas ONGs e fazem um trabalho de formação de tecnologia. E a gente vai iniciar uma etapa de ESG. ESG vai passar a ser um dos itens analisados no Innovative Workplaces do ano que vem. E também a Science and Arts, uma iniciativa com o João Marcelo Boscoli, onde a gente vai levar para o mercado de Web3, de tokenização, as capas da MIT Technology Review, os artistas brasileiros. Agora todas as capas são feitas por algum artista
que submete a sua arte e diz que quer participar desse processo, é uma iniciativa aberta, a gente faz ali um processo de seleção, de match entre o modelo de arte que aquele artista faz e o que a gente está procurando para uma determinada edição, e a gente também fica ali olhando para o mercado, buscando pessoas que se encaixem nessas nossas edições. A gente fez uma primeira iniciativa ainda muito embrionária com o Beto Gatti, na nossa edição Coreomania. Depois a gente trouxe o Rafael Sanches para a edição atual, a edição de computação, e na próxima o Daniel Toys de Brasília, que é a nossa edição business, a nossa edição sobre os negócios. E a partir de agora toda edição vai ser assim, um modelo de tokenização com produtos que são vendidos, enfim, um novo conjunto de produtos e soluções da MIT Technology Review. As marcas vão poder se engajar também, porque a gente vai produzir conteúdo que vai para o site, podcast, tem um monte de coisa na fila para acontecer. Fala um pouquinho disso, Rafa, como você vê essas duas iniciativas, a iniciativa de ESG e a iniciativa de Ciência e Artes? É interessante, André, porque lá no evento eu achei a Ciência e Arte disparado um conteúdo mais instigante, né? A gente sai um pouco dessa zona de conforto, eu tenho falado muito de zona de conforto, e eu acho que essa combinação ela tem uma oportunidade absurda para gerar novos negócios, para gerar e inspirar novos processos criativos, novas formas da gente fazer tudo. Realmente, eu acho que vale a pena a gente parar e de vez em quando fazer reflexões. Falamos muito em todos os painéis, mas especificamente também sobre o impacto da inteligência artificial generativa, e aí a gente estava ali num ambiente em que sim, né, tá todo mundo ali, de certa forma, com alguns medos, ou muitos medos, mas também o universo que circula esse ambiente de inovação é um ambiente em que as pessoas enxergam esses medos como um catalisador, como um impulsionador para resolver justamente esses desafios. Então, ciência e arte tem uma combinação ali muito interessante em termos de novas ideias. E eu acho que o ESG, ele entra também, André, obrigatoriamente na pauta, como não apenas fazer algo diferente, mas como fazer esse algo diferente que tenha alguns princípios básicos, alguns valores dentro dessa pegada de sustentabilidade ambiental, dentro de uma gestão responsável, dos impactos sociais. Por quê? Porque quando a gente pensa em inovação, ela é um termo muito neutro, né? No fundo, a gente está dizendo, olha, é algo que vai receber uma alteração, vai modificar alguma coisa. Mas modificar em que direção? O que a gente quer com essas mudanças? Essa é a grande reflexão que eu acho que está ali por trás do ESG. Então, tem pessoas que vão pensar em inovações sem consequências. Eu vou criar algo e depois eu penso no que vai acontecer, se vai ter um impacto social ou dentro da minha empresa, se o meu colaborador ele vai ser mais cobrado e vai ter algum problema mental, vou deixar isso para depois. Algumas pessoas ainda têm essa mentalidade, o que a gente sabe que é antigo. Isso não funciona mais dentro da lógica do século em que a gente vive. Então, é um momento também, André, de começar do zero, na minha avaliação, o processo de inovação. É você dar uma respirada, é você fazer ali uma reflexão, colocar ali as cartas na mesa e quando for inovar, já inovar dentro de alguns pilares. Dentro, obviamente, cada empresa vai estabelecer ali as suas metas, o seu jeito de olhar, os seus valores e a sua relação, tanto interna da empresa para com o mundo. E a gente sabe que, obviamente, isso tudo vai ter impacto porque está todo mundo de olho no que você está fazendo, não só o que você está fazendo, mas os impactos disso para o mundo. O consumidor moderno, ele tem essa relação cada vez maior de cobrança, não só em relação a empresas privadas, mas também a governos, né? O que você está fazendo e por que você está fazendo isso. Esse porquê é algo muito importante e é interessante que ele não nasça depois. Fiz um monte de inovação, agora eu vou pesquisar porquê ou que impacto isso está tendo. Não, nasce do zero, inova do zero com pilares ESG, que eu acho que vai dar bom.
Bom, Rafa Coimbra, hora de virar a chave. Eu te pergunto no que você vai ficar de olho essa semana. O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, em mais uma reviravolta no Twitter, mais uma bagunça. O senhor Elon Musk, o novo proprietário do Twitter, no fim de semana deixou muita gente de cabelo em pé. Eu, inclusive, entrei no Twitter e, de repente, tinha uma mensagem lá dizendo que eu tinha esgotado o número de visualizações, eu tinha excedido o limite. Eu pensei, gente, nunca vi isso na vida. E aí depois, obviamente, fui descobrir, depois que me desbloquearam no Twitter, porque eu tinha atingido um limite de leitura, eu fui entender que o Elon Musk, ele agora está criando algumas novas regras. Então, a regra, segundo ele, ele até começou com um nível um pouco mais baixo, alguns milhares e algumas centenas de leituras, dependendo se você tem a conta verificada e paga por ela, ou não, ou você tem uma conta antiga, como é o caso da minha, e tem as contas novas também. Então são 3 níveis de acesso. Obviamente, se você pagar, você pode ler mais tweetadas. Nesse momento da gravação, 10 mil tweetadas. Contas antigas, 1000 tweets por dia. E contas novas, 500. Ele estabeleceu esse critério, ele não explicou por quê, como é esse critério. Fato é que, se você bater no limite, você não pode mais ler mensagens. E ele alega, André, que essa medida foi tomada porque o Twitter estava tendo uma exploração de dados. Ele também não deixa isso muito claro, se ele quer dizer que dados ali eventualmente são furtados do Twitter sem o consentimento no sentido da base mesmo ali, do código de dados, ou se ele está sugerindo que essas informações públicas são coletadas por empresas de marketing ou pelas próprias inteligências artificiais generativas que usam o conteúdo que está circulando, né? Vão fazendo ali uma varredura do que as pessoas estão falando, por exemplo, nas redes sociais para obter informações. Ele não deixa claro, ele só deixa claro que ele está muito incomodado com o uso indevido dentro da concepção dele dessas informações do Twitter, e ele começou a restringir essas leituras. O que, mais uma vez, me faz pensar se ele sabe o que ele está fazendo do ponto de vista de negócio. Porque se fosse uma empresa filantrópica, se fosse uma empresa que estivesse pensando nas consequências até para a humanidade, ok, faz sentido. E isso tem até a ver com o que eu estava falando há pouco do ESG. Mas o Twitter, ele é uma empresa privada que, até agora, né, pode ser que ele mude de postura, ele está querendo fazer com que as contas entrem no azul, sem trocadilho, para pegar o selo azul do Twitter. E me faz parar para pensar se essa estratégia de negócios faz sentido, uma vez que, se você tem diminuição de pessoas analisando informações, a audiência que já estava indo embora pode acabar indo embora mais ainda. Da mesma maneira, quem paga a conta, que são as empresas que querem anunciar no Twitter, que já estavam indo embora, podem também pensar, bom, agora que ninguém mais vai ver isso aqui, eu vou embora de vez. Eu não sei até que ponto, do ponto de vista da estratégia comercial, se faz sentido, se não faz, se ele sabe o que ele está fazendo, ou se ele está querendo criar mais um auê para chamar a atenção e despertar a atenção tanto do lado dos consumidores, dos leitores, quanto das marcas. Vamos ver. Bom, eu sigo de olho no Innovators Under 35, a nossa premiação do segundo semestre. Primeiro semestre para as empresas, segundo semestre para as pessoas. Esse vai ser o novo ciclo das medidas de inovação da MIT Technology Review. A gente trouxe para o Brasil o prêmio que descobriu Linus Torvalds, o Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, muita gente influente do mercado de tecnologia passou pelo Innovators Under 35 nos Estados Unidos, e agora a gente vai fazer aqui no Brasil. Tem diversas categorias, também uma etapa quantitativa, depois uma etapa qualitativa, onde a gente tem um júri que vai ajudar a escolher, baseado nessa primeira etapa, quais são esses personagens. Depois a gente manda lá para os Estados Unidos, a MIT Technology Review americana finaliza essa lista junto conosco por aqui. Vai ser muito legal, a gente está muito animado com esse processo, e eu quero convidar você que tem menos de 35 anos e se enquadra nesse perfil de inovação para participar diretamente. E se você não tem menos de 35 anos,
ou então não se enquadra no perfil inovador, mas conhece alguém com essas características, para você espalhar, para você convidar as pessoas. A gente precisa de muitos inovadores. Nós estamos mapeando também os inovadores brasileiros com o nosso próprio time. Vamos trazer gente de todos os lugares, são todos muito bem-vindos, e a gente precisa levar essas pessoas para os Estados Unidos, para fazer com que essa lista brasileira apareça e tenha a mesma relevância das listas internacionais. É um prêmio que já é feito na China, que é feito na América Latina, nos países em espanhol, na verdade, América Latina mais Espanha, e o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai fazer bonito nessa história, Rafa Coimbra. Então, você que nos ouve, ou participa, ou espalha a palavra, que a gente está esperando vocês. Rafa, meu amigo, até a semana que vem. Um abraço, André, e a você que nos ouve. Se você também ficou interessado no Innovative Workplaces, que acabou de terminar, o podcast hoje sobre isso, mas já lembrando que a gente vai ter ano que vem. Então, daqui a pouco começam as inscrições para o ano que vem. Se você ficou com alguma dúvida, se interessou, quiser entrar em contato com a gente para entender melhor como funciona, também seja bem-vindo, para que você, quem sabe, não saia ano que vem com um certificado de empresa inovadora, Innovative Workplaces, aqui no Brasil. Grande abraço, André, até semana que vem. Antes de eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS, e mais uma vez agradecer aos patrocinadores do Innovative Workplaces 2023, o próprio SaaS, Mercado Bitcoin, a Infobase e a Genesis, que tornaram essa história toda possível. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.